Olá, sejam bem-vindos para o encontro da Educação Inclusiva do Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e meu sinal é esse aqui. Dando continuidade à temática da semana, adaptação curricular, hoje nós vamos falar um pouco sobre o trabalho colaborativo. Trabalho colaborativo entre o professor do AE e o professor da sala regular. No encontro anterior, nós falamos um pouco sobre o plano educacional, o plano de ensino individualizado, elaborado pelo professor da sala regular. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre a elaboração do plano de ensino, mas feito pelo AEE. Eu queria lembrar que nesse plano é só um modelo, que ele não é rígido, que ele pode ser modificado, acrescentado ou retirado as informações que o professor, tanto do AE como da sala regular, achar mais pertinente conter no plano dele, tá certo? Bom, os dois vão ter basicamente as mesmas informações. A gente começa com as informações do estudante, informações pessoais do estudante, informações gerais. Então, com quem é que acompanha ele na atividade em casa, se ele faz uso de medicação, se ele faz algum acompanhamento terapêutico, se ele faz uso de tecnologias assistivas e qualquer outra informação que o professor também achar pertinente que tenha. Aqui nas habilidades e dificuldades é onde a gente vai, de fato, perceber a diferença entre o plano do professor do AE e o plano do professor da sala regular. No plano do professor do AE, ele vai ter uns pontos a serem observados no estudante, começando com a percepção. O que é que o professor vai identificar nesse estudante com relação à percepção? Então, se ele consegue situar-se, se ele consegue se orientar com relação aos objetos que estão perto dele, com relação a outras pessoas e com relação a ele mesmo. Como é que ele tem essa orientação do corpo dele? Como é que ele se percebe com relação aos outros objetos, a outras pessoas? Se ele identifica o que está acima, o que está abaixo, o que está à direita ou à esquerda. Então, todas essas percepções, o professor do AE, ele vai observar e identificar se o estudante ele consegue ou não ter essa percepção. Outro ponto importante que o professor do AE identifica é a função motora. Se esse aluno, se esse estudante, ele realiza movimentos. Lembrando que a função motora, a gente não fala só da capacidade da escrita, da função motora da escrita fina. A gente está falando do movimento do corpo. Esse estudante, quando ele se comunica, quando ele interage, ele movimenta, ele faz uso de todo o seu corpo, ele consegue manusear objetos, ele consegue caminhar de forma clara, não é? Então, como é que ele faz uso desse corpo dele? Como é que ele está se sentindo em relação ao corpo e como é que está essa mobilidade do corpo dele? Outro aspecto que o professor do AE vai estudar, entender, identificar, são as funções sociais. Se esse estudante ele tem autoestima, se esse estudante ele tem empatia com o colega, com a família, com os professores, se ele tem foco na realização das atividades, todas essas funções sociais são importantes para que ele tenha um bom desempenho na vida escolar dele. Cognição, outro aspecto que o professor do AE vai observar. Como é que é essa aprendizagem? Como é que está se dando essa aprendizagem? Ele está conseguindo ter continuidade? De que forma ele está aprendendo? E outro ponto seria a comunicação. Tá? Lembrando que a comunicação ela pode ser uma comunicação receptiva ou uma comunicação expressiva. Como esse estudante está recebendo as informações, né? Ele está conseguindo assimilar, compreender, não é? De que forma ele está fazendo essa recepção dessa comunicação, do que está sendo dito a ele. E como ele processa essa informação e repassa. Como é que isso está acontecendo? Está acontecendo de maneira clara? Ele está tendo alguma dificuldade de compreender?
Uma coisa que a gente não pode esquecer é que a comunicação, a gente não fala, não é a questão da fala, não é? A comunicação, ela existe de várias maneiras. Um surdo, por exemplo, ele vai se comunicar através da língua de sinais. Então, como é que está sendo essa recepção dessa língua? Ele consegue compreender a língua de sinais, a língua materna dele? Ou ele consegue entender o que está sendo dito a ele, mas não consegue repassar? Ele não faz uso da língua de sinais, não é? Então, isso também tem que ser observado e também é uma comunicação, tá bom? Outro aspecto que a gente vai perceber no plano do AEE seriam as metas. Metas que a gente também encontra no plano do professor da sala regular. Não é? Essa meta que ele pode dividir em curto, médio e longo prazo. E o que seriam nessas metas? O professor do AE vai procurar desenvolver essas habilidades do estudante, certo? Então, ele vai perceber o que é que precisa avançar, o que é que precisa ser adquirida dessas habilidades, para que ele possa dar continuidade a esse trabalho, a essa habilidade, ao desenvolvimento dessas habilidades. A gente também tem as intervenções, o professor do AE vai fazer essas intervenções, né? De que maneira ele vai repassar essas informações para o estudante, essas adaptações, quais estratégias serão necessárias, não é, para ele desenvolver as habilidades. E a avaliação, essa avaliação que não é só do estudante, que também é uma avaliação do professor, não é? Então, ele conseguiu realizar, não é, adquirir as habilidades, as metas foram alcançadas, o tempo esperado para cada meta precisa ser alterado, quais as intervenções precisam ser modificadas. Isso tudo o professor do AE, ele vai observar no estudante e ali também vai modificar a sua prática, dependendo de como foi o andamento desse trabalho. Na prática, então, eu trouxe aqui um exemplo de um pequeno texto trazido pelo professor da sala regular para o professor do AE. O estudante tem 7 anos, está matriculado no 2º ano, não é alfabetizado, não participa de brincadeiras propostas com os colegas, demonstra interesse no uso do computador, fazendo uso apenas para assistir desenhos. Então, esse é um relato que o professor da sala de aula traz para o AEE, certo? E aí, o professor, diante desse relato, né, o que é que o professor do AE vai trabalhar? Então, ele pode trabalhar o socioemocional, não é? Trabalhar a confiança, a autoestima, para facilitar a interação com os outros estudantes. Então, como esse estudante está se sentindo para que ele consiga, né, encontrar com os outros, interagir com os outros. O que é que está faltando? O que ele não consegue partir para essa interação? Então, é isso que o professor do AE ele vai trabalhar lá na sala de recursos. Utilizar o interesse pelo eletrônico a fim de estimular a aprendizagem através desse recurso. Então, o professor do AE trabalha com o computador na sala de recursos, mas mostrando àquele estudante que aquele instrumento ele não serve só para assistir desenho, que através do computador ele tem outras finalidades. Ele pode aprender, ele pode desenhar, ele pode escrever. Então, que aquele instrumento ele pode fazer uma infinidade de coisas, para que aquele estudante vá se acostumando e se interessando para utilizar, né, o computador da melhor maneira possível. Então, aqui a gente percebe a diferença do trabalho do AEE do trabalho do professor da sala de aula, né? O professor tem que perceber, e aqui a gente explicou, que o professor do AE não é um professor de reforço, não é? Ele não vai simplesmente fazer as atividades, ele não vai fazer as atividades desse estudante, a tarefinha de casa desse estudante, tá? Ele vai trabalhar habilidades. O trabalho do professor do AE é desenvolver as habilidades do estudante. Ele, apropriado dessas habilidades, na sala de aula, ele consegue fazer todos os seus
ele vai conseguir desempenhar, não é, as suas atividades. Já o trabalho do professor da sala de aula é o desenvolvimento da aprendizagem, da aquisição de conhecimento. Então, são duas coisas diferentes, mas que uma complementa o trabalho da outra, certo? Bom, nós vamos hoje ficando por aqui. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro, que a gente vai falar um pouquinho sobre a adaptação de atividades. Aguardo vocês. Até lá!